Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro faz primeira reunião ministerial e discute pacote com as 50 propostas iniciais do novo governo. Avanço liberal na economia anunciado pelo superministro Paulo Guedes faz Bolsa de Valores começar ano em alta e dólar voltar ao patamar de novembro do ano passado. Depois das festas de fim de ano, começam as buscas pelos itens da lista de material escolar. Nessa hora, pesquisar é fundamental. O levantamento do Procon mostra que o preço de alguns itens pode variar até 300%. Em São Paulo, a tarifa de transporte público vai ficar mais cara agora em janeiro. Pela primeira vez na história, uma sonda pousa no lado escuro da Lua. O feito é de uma missão chinesa que começou em 2004. O aparelho vai enviar dados sobre a superfície lunar e estudar a radiação da face que fica sempre escondida da Terra. Na Índia, depois da justiça derrubar proibição milenar, 2 mulheres entram no templo hindu e geram protestos de grupos conservadores. No esporte, o estado de saúde do aniversariante Michael Schumacher deu um susto danado no meio do treino do dominicano Alex Souto. Caneta e papel na mão, porque começo de ano é época de fazer contas. Já chegou um monte de boletos e quem tem filhos ainda precisa somar à equação os investimentos em educação. E uma pesquisa do Procon revelou que o valor pago pelos mesmos materiais escolares pode variar em mais de 300%, dependendo de onde se compra. O ano mal começou e a família dos irmãos Lucas, de 12 anos, e Tomás, de 8, já se prepara para tentar economizar com a lista de material escolar. Eu aproveito já para revisar tudo, né? E aí para também já me preparar em relação ao que eu vou precisar comprar para o Lucas. Passadas as festas, o momento é de fazer contas. Os materiais escolares se somam a outros gastos nesse início do ano, como o IPVA, o IPTU. Mas se há pressa para acertar tudo, é preciso muita calma e também muita pesquisa na hora da compra. O Procon alerta que a diferença de preços no comércio pode fazer o valor final da compra triplicar. Pesquisa feita pelo Procon com 172 itens aponta para até 325% de diferença. O lápis preto número 2, por exemplo, o mais caro foi de R$ 1,70 e o mais barato, 40 centavos. Borracha branca também sofre grande variação, de até 69 centavos. E a caixa de lápis de cor, com 12 unidades, chega a R$ 14,10 de diferença. Sempre comparar os preços com o mesmo modelo, mesma marca, fabricante, em diversos estabelecimentos, se possível em diversas regiões também. As diferenças são significativas. Mas ficar atento também se vale a pena o deslocamento. Comparar, reaproveitar e trocar são palavras fundamentais para quem quer economizar. Suan decidiu que este ano vai reaproveitar tudo, desde livro até uniforme. E para isso participa de grupos na internet para vender ou trocar itens e material. Os uniformes do Tomás eu anuncio e com o que eu arrecado eu procuro comprar o que falta para o Lucas. Número de mortes nas estradas brasileiras durante o Réveillon caiu 20% em relação ao ano passado. Mas isso não quer dizer que os motoristas brasileiros estejam mais prudentes. Aumentaram as multas por embriaguez, ultrapassagens irregulares e falta de equipamentos de segurança. A repórter Maria Manso tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Pois é, segundo a Polícia Rodoviária Federal, neste Réveillon morreram nas estradas do país 70 pessoas. Número um pouco menor que no feriado do ano passado, quando 87 pessoas morreram. Também diminuiu o número de acidentes nas estradas, de cerca de 1.300 para 880. Mas se diminuiu o número de acidentes, não foi porque os motoristas estavam mais cuidadosos. Praticamente dobraram as multas por embriaguez, infração que é considerada gravíssima pelo Código Brasileiro de Trânsito e faz o motorista ter a habilitação suspensa por no mínimo 1 ano. Aqui em São Paulo, especificamente, foram registradas 27 mortes nas estradas e a imprudência foi alarmante. Aumentou em 357% o número de motoristas multados dirigindo alcoolizados. Quase 30 mil foram flagrados em excesso de velocidade e mais de 6 mil autuações foram feitas por falta do cinto de segurança. Diante desses dados, a gente pode dizer que foi praticamente uma bênção as ocorrências graves não terem sido mais numerosas. Ana.
Com razão. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Andar de transporte público na capital paulista vai ficar mais caro a partir da próxima semana. Os reajustes valem para metrô, trem e ônibus municipais aqui de São Paulo. A repórter Adriana Cimino está num dos terminais de ônibus da cidade. Boa tarde, Adriana. Ainda dá tempo de recarregar o bilhete único com a tarifa do ano passado ou não? Dá sim, Ana. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Até às 11h59 do próximo dia 6, que é domingo, é possível recarregar o bilhete único para continuar pagando os atuais R$ 4,00 pela tarifa do transporte público em São Paulo até o saldo do bilhete único acabar. Aqui no terminal Barra Funda, de onde a gente fala, os postos de recarga estão bastante tranquilos, pelo menos na última hora em que a nossa equipe esteve aqui. E muita gente ou não está sabendo sobre esse reajuste ou não sabia que ele seria feito tão rápido. Para os ônibus municipais, ele passa a valer a partir de segunda-feira, dia 7, e a tarifa passa de R$ 4,00 para R$ 4,30. Um reajuste necessário de acordo com a Prefeitura para repor as perdas dos últimos 3 anos, já que em 2016 e 2017 não houve ajuste, e em 2018 ela foi abaixo da inflação. Com relação à CPTM Metrô, o reajuste acontece a partir do próximo dia 13, também aí de cerca de 7%, R$ 4,00 para R$ 4,30. O último havia sido feito em janeiro do ano passado, de R$ 3,80 para R$ 4,00. A integração também vai ficar mais cara entre metrô, CPTM e ônibus, de R$ 6,96 para R$ 7,48. E as gratuidades continuam mantidas para estudantes, idosos e pessoas com deficiência. Se você paga, então, atenção que vai subir a passagem de R$ 4 para R$ 4,30 dos ônibus municipais a partir do dia 7 e para a CPTM Metrô, a partir do dia 13, a recarga para continuar pagando R$ 4,00 até o saldo do bilhete único acabar pode ser feita até às 11h59 deste domingo, dia 6. Ana. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. Aldo. Falamos agora de saúde, um alerta importante: 20% dos brasileiros têm algum grau de gordura no fígado. Quando não controlado, esse quadro pode evoluir para cirrose hepática e até câncer. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que uma alimentação saudável associada ao consumo de vegetais verdes, como espinafre e rúcula, pode ajudar na prevenção dessas doenças. Vou malhar pra quê? Dieta pra quê? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que eu vou comer. Um dos youtubers mais populares do país levou um susto quando foi diagnosticado com esteatose, gordura no fígado. Jovem, mas acima do peso e sedentário, ele não tinha sintomas. Foi num check-up que descobriu e aproveitou para alertar os internautas. Segundo este endocrinologista, a gordura no fígado não apresenta mesmo sintomas, mas pode levar a consequências graves. Geralmente, a esteatose hepática, o fígado gorduroso, ele é associado de outras doenças. A gordura abdominal, obesidade, a pessoa tem diabetes, hipertensão, e lá, em longo prazo, vai evoluir para o aumento de risco de infarto e de derrame. O Whindersson Nunes decidiu fazer dieta e exercícios físicos. Segundo o médico, quem descobre que tem a doença deve seguir exatamente esse caminho. Couve-flor, caiu o preço. Além disso, um estudo recente mostra que os vegetais verdes, como alface, salsão e rúcula, ajudam na prevenção e na reversão da doença. Quando a gente vai para uma alimentação mais natural, frutas, legumes, a gente come mais fibra, toma mais água, isso faz com que a pessoa metabolize melhor, que o organismo funcione melhor e com isso diminui a esteatose hepática ou mesmo regride a doença. Outra coisa que ajuda é trocar o supermercado pela feira livre. Quanto mais produtos naturais e frescos, maior a chance de ter um fígado saudável. É que os produtos industrializados e muito processados ajudam a acumular gordura no fígado e no corpo de forma geral. Orgânicos e produtos naturais da feira são muito melhores. Salada com tomate, palmito, cebola. Você come todo dia? Todo dia. A indústria de automóveis fechou 2018 no azul. É o segundo crescimento seguido após 4 anos de queda no país. Os dados foram divulgados nesta manhã pela FenaBrave. O
O setor encerrou 2018 com quase 2.600.000 unidades vendidas, o que representa uma alta de 14,6%. O destaque no ano passado foi o segmento de caminhões e ônibus, que teve alta de 46%, crescimento expressivo explicado pela base de comparação baixa, já que o desempenho nas vendas em 2017 foi um dos piores nos últimos 10 anos. Para este ano, a expectativa da Fenabrave é de novo crescimento de pouco mais de 10%. Otimismo ancorado no cenário econômico, com inflação sob controle, mais crédito disponível e inadimplência baixa. O médium João de Deus recebeu alta do hospital em Goiânia na madrugada desta quinta-feira e voltou para a prisão. Ontem ele foi retirado da unidade onde está preso depois de sentir fortes dores abdominais. João de Deus foi encaminhado para uma unidade básica de saúde, mas como sentia muitas dores no estômago e apresentava sangue na urina, foi em seguida levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. Ele fez exames de laboratório, de imagem e foi medicado. Segundo os médicos, João de Deus está com infecção urinária. Em nota, o hospital informou que não havia necessidade de internação. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro, acusado de abuso sexual. A Aeronáutica vai investigar a queda de um helicóptero no dia 1º do ano novo, que provocou a morte de um pedestre em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Os 3 ocupantes do aparelho sobreviveram. As imagens foram gravadas pelo casal de turistas de Bauru que faziam um voo panorâmico pela cidade e registram o passeio desde o início. Pouco mais de 1 minuto após a decolagem, um alerta sonoro disparou na cabine. Em seguida, aparentemente sem controle, o helicóptero caiu sobre uma área no centro de Ubatuba. Antes de se chocar contra o solo, o aparelho bateu em árvores. Pedaços atingiram carros estacionados na rua. Um pedestre que passava por ali também foi atingido e morreu no local. O casal de turistas sofreu ferimentos leves, recebeu alta no mesmo dia. O piloto do helicóptero nada sofreu. A Aeronáutica vai investigar as causas do acidente. Jair Bolsonaro fez agora pela manhã a primeira reunião do Ministério em Brasília. Antes, por uma rede social, anunciou concessões de ferrovias, portos e aeroportos que podem render 7 bilhões de reais ao governo. Na reunião que começou às 9 horas, o presidente, o vice Hamilton Mourão e 22 ministros discutiram as prioridades das pastas. O grupo, que também é chamado de Conselho de Governo, debateu ainda medidas para ações conjuntas entre os ministérios. Hoje de manhã, antes da reunião, Bolsonaro publicou no Twitter que pretende atrair investimentos com concessões de infraestrutura. O presidente afirmou: rapidamente atrairemos investimentos iniciais em torno de 7 bilhões de reais com concessões de ferrovias, 12 aeroportos e 4 terminais portuários. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a portaria do novo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que exonera os ocupantes de cargos de confiança ou funções em comissões ligadas à pasta em 31 de dezembro. O número de dispensados divulgado pelo próprio ministro deve chegar a 320. Segundo ele, o governo de Jair Bolsonaro não pode manter servidores petistas ou de ideologias que não se identifiquem com o projeto de centro-direita. Lorenzoni negou se tratar de uma caça às bruxas. A lista será divulgada nos próximos dias. Os exonerados serão sabatinados no que o ministro chamou de revisão. Se após isso houver interesse por parte do governo, o ministro poderá reconduzir o servidor ao cargo dentro de, no máximo, 7 dias. O PSL, o partido de Bolsonaro, declarou apoio a Rodrigo Maia, do DEM, para a presidência da Câmara, cargo que ele ocupa desde o início do governo Temer. Rodrigo Maia assistiu ontem à posse do superministro da Economia, Paulo Guedes. A notícia do apoio do PSL à candidatura de Maia para a presidência da Câmara dos Deputados anuncia que o novo Planalto abriu mão de uma disputa para garantir outras vitórias. O ex-presidente do partido e atual ministro da Secretaria-Geral de Governo chegou a dizer ontem pela manhã que o governo não interferiria na escolha da Câmara. Rodrigo Maia é considerado favorável às reformas, que deverão ser apresentadas pela equipe econômica do novo governo ao Congresso. A fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, provocou ecos positivos no mercado. No discurso de posse, ele reafirmou várias vezes a necessidade de reformas e a simplificação de impostos para que o dinheiro vá aonde o povo está. O primeiro pregão de 2019 fechou com alta recorde de 3,56% do Ibovespa para 91.012 pontos. O dólar baixou para R$ 3,81, menor índice desde 22 de novembro. Respostas positivas e já esperadas.
O mercado se deparando com um ministro da Economia que tem uma forte atuação, que tem carta branca do presidente para atuar nesse segmento, falando claramente aquilo que o mercado esperava, a repercussão somente poderia ser essa mesmo. Durante sua posse, Paulo Guedes destacou que os pilares de sua pasta serão o incentivo à economia de mercado, com o controle de gastos, as privatizações e as reformas tributárias, com a simplificação dos impostos e da Previdência, que deve ser a primeira a ser apresentada ao Congresso. Nós temos que aprofundar reformas. Se nós implementarmos as reformas, isso deflagra um círculo virtuoso de crescimento econômico, inclusão social, emprego e renda, arrecadação, e nós podemos contar com um futuro brilhante à frente. Outros fatores também podem ter tido influência no cenário favorável desenhado ontem pelo mercado. Entre eles, a declaração de apoio do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, à manutenção de Rodrigo Maia, do Democratas, na presidência da Câmara. O apoio ao DEM vai trazer o apoio do DEM para a bancada do governo. O governo precisa fazer uma maioria para poder aprovar as reformas. Então, todo movimento que a gente vê daqui para frente, em que o governo receber apoio de qualquer partido para compor a sua base, vai ser bem percebido pelo mercado, e o mercado vai responder de forma bastante positiva. Por mais alinhado que o discurso do novo ministro da Economia esteja com o mercado, é fundamental que o governo tenha capacidade de articulação política para aprovar reformas, como a da Previdência e a tributária, consideradas essenciais para a retomada da economia. Só assim, a reação de ontem verificada na Bolsa de Valores vai ter fôlego para se perpetuar. Vai ser necessária uma boa articulação entre o Executivo e o Legislativo. Me permita roubar novamente a expressão do presidente, mas quando o presidente toma posse, ele diz que estou me casando com o Legislativo, eu acho que demonstra claramente a necessidade que existe desse alinhamento do Executivo com o Legislativo. Agora a gente fala de esporte. Na véspera do aniversário de 50 anos de Michael Schumacher, sua esposa Corina faz postagens nas redes sociais do piloto e diz que a família está fazendo humanamente tudo possível para tentar ajudá-lo. Vamos acompanhar. Desde que sofreu um grave acidente em dezembro de 2013 nos Alpes franceses, o real estado de Michael Schumacher permanece um grande mistério. De tempos em tempos, Sabine Ken, porta-voz da família, é responsável por trazer informações oficiais, porém sempre sem grandes detalhes. Entretanto, nesta quarta-feira foi a vez da própria Corina Schumacher, esposa de Michael, publicar um comunicado sobre a condição atual do heptacampeão de Fórmula 1. Entre os principais pontos, ela anunciou que, em comemoração ao aniversário de 50 anos do piloto, está sendo lançado o aplicativo oficial Michael Schumacher e que todos terão acesso aos principais momentos da carreira do heptacampeão. Ainda pediu compreensão em relação à privacidade sobre o estado de saúde do marido. Está apenas seguindo os desejos de Schumi. E, por fim, desejou um feliz 2019. Há pouco mais de 2 semanas, o Museu da Ferrari, em Maranello, anunciou que também fará uma homenagem a Michael Schumacher pelos 50 anos do ex-piloto da escuderia. Hoje, dia 3 de janeiro, o museu abrirá uma exibição especial dedicada ao alemão. Uma homenagem mais do que merecida aí do Museu Maranello, que é na Itália, a principal casa da Ferrari. Começou ontem o maior torneio de futebol com atletas até 21 anos de idade da América Latina, a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos conferir os gols. O maior campeão do torneio com 10 títulos, o Corinthians, estreou ontem na competição diante do Capital de Tocantins. O Corinthians resolveu o jogo em 2 minutos. Aos 30, Rony aproveitou o rebote da trave para abrir o placar. Aos 32, Oia recebeu de Fecim dentro da área e chutou sem chances para o goleiro. No fim da primeira etapa, Fabrício Oia, de novo, fez mais um. Aí sofreu um gol de Jorge, após falha do goleiro Diego. Entraram Vitinho e Natan no segundo tempo, perderam gols e o Capital diminuiu com Túlio de cabeça. Apesar dos sustos, a equipe alvinegra segurou o rival e ficou com a vitória. Nosso espaço, cientistas da NASA comemoram a chegada da sonda New Horizon ao objeto mais distante da Terra já alcançado pela humanidade. A rocha de gelo, apelidada de Ultima Thule, ou além do mundo conhecido em latim, fica a 6,5 bilhões de quilômetros da Terra, localizada no cinturão de Kuiper, próximo à órbita de Netuno. É lá que a New Horizon deverá permanecer nos próximos anos.
Depois de passar por Plutão em 2015, a nave percorreu mais de 1 bilhão de quilômetros até chegar ao ponto mais próximo da última Thule, a 3.500 quilômetros. Devido à distância, a New Horizon levará 20 meses para transmitir para a Terra os 7 gigabytes de informação coletados, isso se não houver falhas durante o processo. As primeiras imagens foram divulgadas pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, e mostram a rocha em formato de boneco de neve com detalhes. A seguir, um encontro de gelar a espinha. Atleta do kitesurf tromba com um tubarão durante treino para os Jogos Pan-Americanos do Peru. E a sonda chinesa pousa no lado oculto da Lua. É a primeira vez na história que temos acesso a essa parte da superfície lunar. A gente volta já. Nos Estados Unidos, os democratas controlam a nova Câmara dos Deputados e querem aprovar um projeto de lei para acabar com a paralisação no país sem financiar o muro desejado por Donald Trump na fronteira com o México. Pedimos ao presidente que abra o governo, disse a democrata Nancy Pelosi, que hoje deve assumir a presidência da renovada Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, após sair de uma reunião com o presidente Donald Trump. Em sua primeira ação no controle da casa, os democratas planejam aprovar um projeto de lei nesta quinta-feira para acabar com uma paralisação federal, mas sem financiar um muro na fronteira com o México. Além disso, eles responsabilizam o presidente Donald Trump e os republicanos pelos 13 dias de paralisação na administração do país. Mas o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, elevou o tom e afirmou que a lei não passará no Senado. O mesmo deve acontecer com todas as medidas orçamentárias que Donald Trump não apoie. A administração Trump atrelou 5 bilhões de dólares para a construção do muro ao orçamento que financia a administração direta. Sem a aprovação da lei, cerca de 1/4 do governo federal está paralisado, com o fechamento de várias instituições, desde parques e museus até o prédio do Senado norte-americano por falta de verbas. Mas Donald Trump afirmou que não vai ceder e vai manter a paralisia do governo, que, segundo ele, pode durar bastante tempo ou poderá acabar rapidamente, a depender dos democratas. Na Índia, milhares de manifestantes protestam nas ruas depois da visita de 2 mulheres a um templo onde a presença feminina era proibida até pouco tempo. Todas as mulheres em idade fértil estavam impedidas de entrar no templo hindu de Sabarimala, no estado de Kerala, no sul da Índia. Mas o Supremo Tribunal do país colocou fim a essa proibição no mês de setembro. A decisão dos juízes foi muito criticada pelos hindus tradicionalistas e as poucas mulheres que tentaram entrar no templo foram atacadas. Mas, nesta quarta-feira, Bindu Amini, de 40 anos, e Kanaka Durga, de 39, aproveitaram as primeiras horas do dia para rezarem no santuário, erguido em honra a Ayappa, o deus do crescimento. Depois de terem saído, os responsáveis afirmaram que o templo tinha sido profanado e fecharam para rituais de purificação. Mas a visita gerou protestos por toda a região de Kerala. A polícia teve que usar gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes e o comércio ficou fechado como forma de protesto. A maioria dos templos hindus permite a entrada de mulheres, desde que não estejam em período menstrual. O templo de Sabarimala é um dos poucos onde nenhuma indiana entre os 10 e os 50 anos de idade pode entrar. A justificativa é de que as mulheres poderiam ser uma tentação para Ayappa, o deus do templo. Após 2 anos de atraso, a República Democrática do Congo, na África, teve eleições presidenciais em clima de tensão, sem internet e com comunicações cortadas para evitar manifestações. As eleições de domingo na República Democrática do Congo aconteceram em clima de relativa calma, mas com relatos de confrontos que custaram a vida de um policial, um funcionário eleitoral e 2 civis. Inicialmente previstas para 2016, as eleições foram adiadas 2 vezes. A última em 23 de dezembro, justificada por um incêndio que destruiu 8.000 urnas eletrônicas. Cerca de 40 milhões de congoleses escolheram entre 21 candidatos à presidência, além dos deputados e representantes de províncias. Para evitar manifestações, o governo do Congo cortou as conexões de internet e mensagens de celular, além do sinal da Rádio França Internacional, que ficam fora do ar até a publicação dos resultados prevista para o próximo domingo. Mas hoje o presidente da Comissão Eleitoral disse que a apuração dos votos está atrasada e o resultado pode ser adiado. Observadores da União Africana
americana afirmaram que a eleição foi uma vitória do povo congolês, que há 18 anos é governado pelo presidente Joseph Kabila e nunca viu uma transferência democrática de poder. Mais um pouquinho de esporte. Nesse ano tem Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. E o kitesurf será uma das novas modalidades. A gente vai conhecer um pouquinho por que a gente está falando dele. Vamos ver. O esporte usa uma prancha, menor que a de surf, e uma espécie de pipa para dar velocidade. O praticante, com a pipa presa à cintura, coloca-se em cima de uma prancha, comanda o kite com uma barra e é impulsionado pelo vento, que atinge a pipa. Ao controlá-lo, por meio de uma barra, consegue se deslocar, escolhendo um trajeto, pegando ondas ou realizando saltos. Bom, e já tem gente treinando para a primeira competição, o PAN, que acontece no Peru esse ano. É o caso do atleta Alex Soto, da República Dominicana. Depende do objetivo, se usa uma quilha embaixo da prancha, tem a forma de uma barbatana de peixe, e geralmente para manobras e velocidade. E Alex Soto estava lá treinando quando, de repente, ele se choca com algo no meio do mar. Nas imagens dá para ver nitidamente que o encontro foi com um tubarão nas águas de Cabarete, na República Dominicana. Nada de grave aconteceu com o Soto. Nas redes sociais, ele se manifestou sobre o ocorrido, explicando que, na verdade, estava assim invadindo o habitat natural do animal. A China chega ao lado escuro da Lua. A sonda Chang'e 4 pousou em solo lunar nesta quinta-feira. O fato é considerado histórico e coloca a China em destaque na corrida espacial, antes liderada por Estados Unidos e Rússia. A sonda Chang'e 4 pousou aos 26 minutos desta quinta-feira pelo horário de Brasília. Segundo a agência de notícias, o pouso foi suave. Chegar até a face oculta da Lua sempre foi um desafio para os programas espaciais. Ao contrário da face da Lua mais próxima da Terra, que está sempre voltada para o nosso planeta, nenhuma sonda ou qualquer módulo de exploração pousou no lado oposto. Russos e norte-americanos chegaram a fotografar o lado oculto há mais de 50 anos, mas sempre em órbita. O chefe do programa chinês disse que chegar à Lua é um sonho para o seu povo há mais de 1000 anos. A exploração lunar da China começou em 2004. O nome foi uma homenagem à deusa Chang'e, que habita a Lua, segundo a mitologia chinesa. Chang'e 4 realizará estudos sobre baixas frequências de rádio, análise de terreno e relevo, e vai medir a radiação de nêutrons e átomos neutros para estudar o meio ambiente desse lado da Lua. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até amanhã. Tchau, até amanhã. Feliz ano novo.